Boa noite, companheiros e companheiras. Dando continuidade aqui à leitura do livro, né? Eu estava fazendo a leitura ontem e parei na página 7. Agora eu vou dar continuidade na página 8. Vamos lá. Tais são os contos absurdos que se narram e as doutrinas monstruosas que se ensinam em pleno século XIX em todas as escolas populares da Europa, sob ordem expressa dos governos. Chama-se a isto civilizar os povos. Não é evidente que todos os governos são os envenenadores sistemáticos, os embrutecedores interessados das massas populares? Eis os ignóbeis e criminosos meios que eles empregam para reter as nações em eterna escravidão, a fim de poder melhor despojá-las. Sem dúvida nenhuma, o que são os crimes de todos os tropmen do mundo, em presença deste crime de lesa humanidade que se comete cotidianamente, abertamente, sobre toda a superfície do mundo civilizado, por aqueles mesmos que ousam chamar-se de tutores e pais dos povos? Entretanto, no mito do pecado original, Deus deu razão a Satã. Ele reconheceu que o diabo não havia enganado Adão e Eva, ao lhes prometer a ciência e a liberdade como recompensa pelo ato de desobediência que ele os induzira a cometer. Assim que eles provaram do fruto proibido, Deus disse a si mesmo, ver a Bíblia. Aí está, o homem tornou-se como um dos deuses. Ele conhece o bem e o mal. Impeçamo-lo, pois, de comer o fruto da vida eterna, a fim de que ele não se torne imortal como nós. Deixemos agora de lado a parte fabulosa deste mito e consideremos seu verdadeiro sentido, muito claro por sinal. O homem se emancipou, separou-se da animalidade e se constituiu homem. Ele começou sua história e seu desenvolvimento especificamente humano por um ato de desobediência e de ciência, isto é, pela revolta e pelo pensamento. O sistema dos idealistas apresenta-nos inteiramente ao contrário. É a reviravolta absoluta de todas essas experiências humanas e deste bom senso universal e comum, que é a condição essencial de qualquer conhecimento humano, e que, partindo desta verdade tão simples, há tanto tempo reconhecida, que 2 mais 2 são 4, até as considerações científicas mais sublimes e mais complicadas, não admitindo, por sinal, nada que não seja severamente confirmado pela experiência e pela observação das coisas e dos fatos, constitui a única base séria dos conhecimentos humanos. Concebe-se perfeitamente o desenvolvimento sucessivo do mundo material, tanto quanto o da vida orgânica, animal e da inteligência historicamente progressiva do homem, individual ou social. É um movimento completamente natural, do simples ao composto, de baixo para cima, ou do inferior ao superior. Um movimento conforme a todas as nossas experiências cotidianas e, consequentemente, conforme também a nossa lógica natural, as leis próprias de nosso espírito, que só se formam e só podem desenvolver-se com a ajuda destas mesmas experiências, que nada mais são senão sua reprodução mental, cerebral ou resumo ponderado. Longe de seguir a via natural, de baixo para cima, do inferior ao superior e do relativamente simples ao mais complicado, ao invés de admitir sabiamente, racionalmente, a transição progressiva e real do mundo, denominado inorgânico, ao mundo orgânico, vegetal, animal, em seguida especialmente humano, da matéria ou do ser químico, à matéria ou ao ser vivo, e do ser vivo ao ser pensante. Os idealistas, obsedados, cegos e impulsionados pelo fantasma divino que herdaram da teologia, tomam a via absolutamente contrária. Eles vão de cima para baixo,
do superior ao inferior, do complicado ao simples. Eles começam por Deus, seja como pessoa, seja como substância ou ideia divina. E o primeiro passo que dão é uma terrível queda das alturas sublimes, do eterno ideal na lama, do mundo material, da perfeição absoluta, da imperfeição absoluta, do pensamento ao ser, ou ainda, do ser supremo ao nada. Quando, como, ou porque o ser divino, eterno, infinito, o perfeito absoluto, provavelmente entediado de si mesmo, decidiu-se a esse salto mortal desesperado, eis o que nenhum idealista, nem teólogo, nem metafísico, nem poeta jamais soube compreender, nem explicar aos profanos. Todas as religiões passadas e presentes e todos os sistemas de filosofia transcendentes apoiam-se nesse único e iníquo mistério. Santos homens, legisladores inspirados, profetas e messias, procuraram lá a vida e só encontraram a tortura e a morte. Assim como a esfinge antiga, ele os devorou, porque não souberam explicar esse mistério. Grandes filósofos, desde Heraclito e Platão até Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling e Hegel, sem falar dos filósofos hindus, escreveram amontoados de volumes e criaram sistemas tão engenhosos quanto sublimes, nos quais disseram passagens muito belas e grandes coisas, e descobriram verdades imortais, mas deixaram este mistério, objeto principal de suas investigações transcendentes, tão insondável quanto antes deles. Os esforços gigantescos dos mais admiráveis gênios que o mundo conhece e que os esforços gigantescos dos mais admiráveis gênios que o mundo conhece e que uns após outros, durante 30 séculos pelo menos, empreenderam sempre esse trabalho de Sísifo, só conseguiram tornar este mistério mais incompreensível ainda. Podemos esperar que ele nos seja desvendado pelas especulações rotineiras de algum pedante discípulo de uma metafísica artificialmente requentada, numa época em que todos os espíritos vivos e sérios desviaram-se dessa ciência equívoca. Saída de uma transação entre os contrassensos da fé e a sadia razão científica, é evidente que esse terrível mistério é inexplicável, isto é, absurdo, e absurdo porque não se deixa explicar, e evidente que alguém que dele necessite para sua felicidade, para sua vida, deve renunciar à sua razão e retornar, caso seja possível, à fé ingênua, cega, estúpida. Repetir com Tertuliano e com todos os crentes sinceros estas palavras que resumem a própria quinta essência da teologia, credo cuja absurdo. Nesse caso, cessa toda a discussão e só resta a estupidez triunfante da fé. Mas logo em seguida surge uma outra pergunta. Como pode nascer um homem inteligente e instruído a necessidade de crer nesse mistério? Que a crença em Deus, Criador, Ordenador, Juiz, Senhor, Amaldiçoador, Salvador e Benfeitor do mundo tenha se conservado no povo e sobretudo nas populações rurais, muito mais do que no proletariado das cidades, nada mais natural. O povo, infelizmente, é ainda muito ignorante e mantido na ignorância pelos esforços sistemáticos de todos os governos que consideram isso, com muita razão, como uma das condições essenciais de seu próprio poder. Esmagado por seu trabalho cotidiano, privado de lazer, de comércio intelectual, de leitura, enfim, de quase todos os meios e de uma boa parte dos estímulos que desenvolvem a reflexão nos homens. O povo aceita, na maioria das vezes, sem crítica e em bloco, as tradições religiosas.
Elas o envolvem desde a primeira idade, em todas as circunstâncias de sua vida, artificialmente mantidas em seu seio por uma multidão de corruptores oficiais de todos os tipos, padres e leigos. Elas se transformam entre eles em um tipo de hábito mental, frequentemente mais poderoso do que seu bom senso natural.